Leandro, seu fone está fechado. Obrigado, Ed. Boa noite, presidente Everaldo. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite a todos do painel. Presidente, se o senhor me permitir, antes de eu trazer as novidades aí na área tributária, só fazer trazer uma informação aqui sobre o evento que ocorreu no Sebrae, o Cona Fiscal. Foi um evento maravilhoso, vários debates importantes sobre área tributária, sobre reforma tributária, sobre negócios também, né? Como, por exemplo, BPO financeiro. Então, mais uma vez, é a segunda edição, foi um sucesso, belíssimos palestrantes, perdeu quem não participou, porque teve muita informação atualizada, muito tema atual. Mais uma vez, uma ação bem sucedida, uma ação vitoriosa da presidente Sucena, o vice-presidente Otávio, que nos brindou lá com sua presença, com seu know-how, e já estou ansioso pela terceira edição. Realmente, sim, foi um sucesso. Perdeu quem não foi. Falamos muito de reforma tributária, temas de negócio, como BPO financeiro, algumas dicas do dia a dia negociais. Então, foi muito importante. Tá? Só isso lá no Sebrae, né? Que cedeu toda a estrutura para que o evento acontecesse. Né? Só para deixar essa informação. Bem, presidente, a primeira informação é sobre o TJ Goiás, né? Que uma ação de propositura da FEComércio sobre o diferencial de alíquotas na aquisição interestadual para comercialização, industrialização e produção rural obteve êxito. TJ julgou inconstitucional, né? Algo que já tinha sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e significa dizer, isso foi na quarta-feira, dia 26 de junho, na quarta passada, né? Então, isso foi uma vitória para todas as atividades econômicas do comércio, que possuíam ação desde 2017, né? Ação transitada e julgada, ou ação em curso, em andamento, vão poder restituir todos os valores aí de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2023. Lembrando que a Procuradoria-Geral do Estado tem 15 dias para entrar com recurso, né? Então, pode ser que essa discussão judicial ela não pare por aqui. De toda forma, se a Procuradoria-Geral do Estado ela não ingressar com recurso dentro de 15 dias, transita em julgado, e aí as empresas que tinham processo em andamento e transitado em julgado vão poder restituir no intervalo de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2023. Mas é um ótimo precedente, porque isso foi na figura do FEComércio, mas tem o sindicato de material para construção, também tinha ação, né? Então vai acabar que vai contemplar todos aí que tinham ação de 2017 para cá, né? Contemplando até 31 de dezembro de 2023. Então, esse é um ponto que a gente tem que colocar no radar para saber se a Procuradoria-Geral do Estado ela vai ingressar com recurso ou não. Me parece que sim, tá? Me parece que sim, parece que o secretário, não sei se está em Goiânia, parece que ele está em viagem, mas me parece que sim. Né? Mas é fato que o Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional. Né? Leandro, eu não escutei direito. Essa decisão é para não pagar o Cine Nacional, O diferencial de alíquotas do Cine Nacional, quando eu compro de outro estado. Na aquisição interestadual, cuidado que não é só compra, tá? Cuidado com o termo compra, é aquisição. Aquisição é elemento aberto, pode ser compra, pode ser uma bonificação, tá? Certo. Então, é aquisição interestadual para comercialização. Eu acho o seguinte, só de não pagar, eu acho que os empresários dariam por satisfeitos, só de não pagar. Porque, se caso eles pleitearem essa devolução,
É claro que vai haver fiscalização e ninguém, em sã consciência, não aguenta a fiscalização do Estado de maneira nenhuma. Na verdade, o presidente Geraldo, sobre o nosso ponto de vista, é algo que eu já venho batendo na tecla já há muito tempo. Eu entendo que, mesmo, apesar do Supremo Tribunal Federal ter julgado constitucional essa cobrança do diferencial de alíquota, à época do julgado, eu entendo que isso foi uma decisão mais política do que técnica. Porque se você for na Constituição Federal, o diferencial de alíquota ele é destinado ao usuário ou consumidor final. Quando eu adquiro um produto no Simples Nacional e ainda vai ter uma etapa subsequente, ou seja, ainda vou comercializar, eu não estou seguindo os preceitos da Constituição Federal. Isso eu desafio quem encontra na Constituição Federal que tem etapas, que o diferencial de alíquota ele é devido para a etapa subsequente, não tem, vai para o usuário ou consumidor final. Mas como o Simples Nacional já foi considerado o diferencial de alíquotas na saída, na operação destinada no contribuinte, como já foi julgado inconstitucional, tinha-se que equilibrar a balança, politicamente falando. Então, acaba que esse diferente. E outra coisa, o fundamento legal é a Lei Complementar 123 de 2006. Só que nós já estamos aí bem. Peraí, ô Leandro. Opa, desliga esse microfone. Aí, tá. Continua, velho. Então, presidente, assim, a gente já vem batendo nessa tecla, e o fundamento que os governadores, os estados, de uma maneira geral, utilizam, é um fundamento lá da Lei Complementar 123 de 2006. Só que nós já estamos aí calejados de saber que leis complementares também têm excesso. Então, eles utilizaram um elemento aberto, usando o termo aquisições, e aquisições fica um elemento aberto, então aquisições pode ser para uso e consumo, pode ser para imobilizado, e utilizaram para comercialização, produção e industrialização. Mas, enfim, vamos ter que, já foi julgado constitucional, então nós vamos ter que aguardar esses 15 dias para ver se a Procuradoria-Geral do Estado ela vai ingressar com recurso dentro desses 15 dias. Tá? Esse é um ponto que eu... Peraí. O Geraldo, é sobre esse assunto, Geraldo? Pode falar, Geraldo. Abre o microfone, Geraldo, tá fechado. Geraldo Marcelino. Deve ter clicado errado, Geraldo, então não tá lá. Geraldo Marcelino? Tá, continua. Então, presidente, esse era um ponto, né? Esse é um ponto importante que eu queria trazer. E outro ponto que também está muito em voga é sobre a remessa em transferência de mercadoria. O que ocorre? Existe o convênio CMS 48 de 2024, que ele trazia a obrigação acessória de transferir o crédito para a unidade federada de destino nas remessas de transferência, para realizar essa transferência da mesma forma da legislação vigente até 31 de dezembro de 2023. Certo? Então, o transferente ali destacava o ICMS na nota fiscal e transferia a mercadoria para a filial, ou a filial para a matriz, ou filial para filial, enfim, uma transferência. E realizava a transferência e destacava o ICMS na nota. Porque até então, devido à ação direta de constitucionalidade 49, de propositura do Estado do Rio Grande do Norte, o Supremo tinha julgado inconstitucional. E até então, como os estados e o CONFAS não chegou a uma conclusão de como operacionalizar, porque foi julgado não incidência de ICMS. Então, desde 1º de janeiro de 2024, nas remessas e transferências de mercadoria não incide ICMS, certo? Só que o problema é que essa não incidência ela não é constitucional. Ela não é aquela não incidência que está na Constituição Federal que eu tenho que anular ou estornar o crédito. Então, o convênio ICMS 48 de 2024, ele trazia essa forma de transferir o crédito até 30 de junho. 30 de junho foi domingo agora. Então, acabou o prazo. Aí, o que ocorre? Como houve a reintrodução do parágrafo 5º, a Lei Complementar 204 de 2023, as empresas que têm matriz filial, elas podem utilizar esse fundamento como ferramenta de planejamento tributário, né? Para transferir o crédito só para a unidade federada de destino, equiparar a remessa de transferência a uma operação tributada no ICMS, quando a unidade federada de destino tiver tributação, não tiver isenção.
Então, só que tem o seguinte, já era hoje é dia 2 de julho, né? E nós não temos o CONFAS não se posicionou, né? E como a maioria dos estados estão seguindo o CONFAS, os estados também não se posicionaram. Então, acaba que as empresas elas estão sem saber como é que elas transferem esse crédito para a unidade federada de destino, uma vez que a remessa de transferência ela não é não incidência do ICMS, desde 1º de janeiro de 2024. Então, tem que, o cenário ele é casuístico, tem que estudar caso a caso, empresa a empresa, porque, a depender de cada caso, compensa eu tributar, eu equiparar a remessa de transferência como uma operação tributável. Em outro caso, compensa eu não destacar o ICMS na nota e colocar as informações e dados adicionais e não transferir esse crédito para a unidade federal de destino, sob o ponto de vista de estratégia tributária. Mas o grande problema é que não se tem a operacionalização dessa transferência do crédito para a unidade federal de destino que não seja destacando na nota. Não se tem essa posição do CONFAS ainda. Isso aí gera também insegurança jurídica, gera um problema operacional para as empresas, porque as remessas de transferência não vão parar por conta disso, e é uma ferramenta de planejamento estratégico para as empresas. As empresas vão ter que adotar um posicionamento que for favorável para elas. Só que a gente tem que colocar no radar quando que o CONFAS vai se posicionar, se é essa semana, ou como é que os governadores, os secretários de Estado, eles vão trabalhar essa situação da transferência. No caso do Estado de Goiás, ele está em linha com o convênio CMS 178/2023. O problema é que o convênio CMS 178/2023, como ele está em linha com esse convênio, o convênio ele não trouxe como operacionalizar essa transferência desse crédito extra documento fiscal para a unidade federal de destino. Então, é algo também que os empresários vão começar a entender a sistemática e vão perceber que eles vão ter benefícios, que eles vão ter uma economia financeira ali. E aí eles vão querer saber como é que vai fazer, como é que vai operacionalizar isso nas empresas para enviar esse crédito para a unidade federal de destino. Então, a gente vai enviar ele tem que pagar de cá, né? Na verdade é o seguinte, porque com a ação direta de constitucionalidade número 49, mantém-se o crédito referente às operações e prestações anteriores no estabelecimento transferente. Vai manter o crédito lá. E aí o que ocorre? Quando ele transferir a mercadoria para a unidade federal de destino, ele tem duas opções. Ou a primeira, na verdade não é opção, a primeira é a regra, que é não incidência do ICMS. Ele não vai destacar o ICMS no documento fiscal, porém esse crédito tem que chegar lá na unidade federal de destino, ele tem que ser transferido. Não naquele campo de destaque que a gente está acostumado, tá, da nota fiscal, mas tem que ser transferido lá. E não pode ter destaque na nota porque é não incidência do ICMS. Só que essa não incidência ela não é constitucional. Vamos dizer assim, é uma não incidência principiológica. Então, o que ocorre? Aí, opcionalmente, a regra, que é essa, eu posso equiparar a remessa de transferência de mercadoria a uma operação tributada pelo ICMS. E aí eu equiparando, eu optando, eu posso destacar o ICMS no documento fiscal. Ocorre que nem sempre essa opção de equiparar porque se na unidade federal de destino tiver uma isenção, por exemplo, não compensa eu enviar crédito para lá porque eu vou ter que estornar, porque minha saída vai ser isenta ou não tributada, e não compensa eu mandar para lá. Então eu volto para o parágrafo 4. Espera aí um pouquinho, Leandro. Ô, Fábio, desliga aí, cara. Não, eu quero dar uma palavrinha. Não, peraí, depois eu te dou a palavra, cara. Não desliga o microfone. Depois eu quero falar também. Aquela hora deu uma embananada aqui. Primeiro eu... Peraí, agora eu dou a palavra para você, o Geraldo, porque eu chamei agora mesmo, você não estava aí. Não, é porque eu estava dando banhanada aqui no meu celular, tá? O meu celular agora está me batendo aqui. Peraí, fala aí, Geraldo. Não, eu quero voltar lá naquele diferencial de alíquota. Deixa o Leandro terminar primeiro? Então tá. Não, Geraldo, pode deixar o Geraldo falar. Pode falar, Geraldo. Sobre o convênio, é só a gente colocar no radar. Não pode esquecer essa questão das transferências de mercadoria, tem que colocar no radar. Fala, não, Geraldo. Porque eu me equivoquei, porque conforme eu entendo, e conforme eu entendi que o Leandro falou,
o DIFAL, o diferencial de alíquota, ele é inconstitucional de dezembro de 2023 para trás, para frente não. Aí o senhor Everaldo falou, só do empresário não pagar, pô, ele vai ter que pagar da agora para frente, ele vai ter o direito de pedir restituição, se eu não estiver equivocado. É constitucional ou é inconstitucional? Correto. Não, Geraldo, a leitura do Geraldo está correta, Everaldo, porque é o seguinte, houve uma Peraí, o que eu publicação... escutei é inconstitucional, peraí. Quer dizer que o diferencial de alíquota do Simples Nacional é considerado constitucional? No É o que- período que ele foi por decreto, até Isso, 31 no de período dezembro que de ele foi cobrado 2023. via Agora decreto. não, agora é lei, então tem que pagar. Então, o que eu fiquei equivocado, porque você falou assim, só do empresário não ter que pagar já está bom demais. Atenção, Geraldo, que é inconstitucional. Mas vamos de novo aí. Quer dizer que a lei, o Supremo considerou o diferencial de alíquota na aquisição na aquisição como constitucional. Não, que é o seguinte, a cobrança, Veraldo, do diferencial de alíquota, vamos pegar o passado, né? Vamos resgatar o passado, que eu não contextualizei, porque isso já está lá atrás, eu já estou falando lá na frente. O que ocorre? O Estado de Goiás, ele passou a cobrar o diferencial de alíquotas nessa modalidade, aquisição interestadual para comercialização, produção e industrialização, por meio do decreto 9.104 de 2017. E a cobrança do diferencial de alíquota via decreto, ele viola o princípio constitucional da estrita legalidade. O tributo ele só pode ser instituído ou majorado só por meio de lei. Então, o Estado ele não podia cobrar via decreto, ele tinha que cobrar via lei. Certo? E o que não ocorreu no Estado de Goiás. Então, a lei ela foi publicada no Diário Oficial do Estado em 1º de dezembro de 2023, uma edição extra. Então, o que ocorre? Para trás, é inconstitucional a cobrança. Tá bom. Mesmo que eu continuo afirmando, Geraldo, foi considerado constitucional da agora para frente. E se a pessoa, certo, querer pegar esse dinheiro de volta, eu acho que as empresas não têm base nenhuma para pegar esse dinheiro de volta, porque o Estado poderá fiscalizar. Continua com a mesma atitude, viu? E aí, só para informar novamente, ratificar aqui, ficou nessa ADIM, nessa ação direta de constitucionalidade, já ficou decidido o quê? Pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás. Já ficou decidido que quem tinha decisão transitada e julgada e aqueles que têm ação em andamento terão seus direitos respeitados e não serão obrigados a pagar nenhum valor ao Estado de Goiás. Né? Isso aí, essa ação foi de propositura do FEComércio, aqui do FEComércio Goiás. Só que ano passado... O Otávio não colocou no grupo, certo? Que é considerado, a FENACOM entrou com a ação e é considerado inconstitucional? FEComércio. Essa aqui foi a FEComércio. Foi a FEComércio? FEComércio Goiás. Mas tinha uma empresa no ramo de mecânica, no ramo de autopeças, ano passado, que também já tinha prosperado. Já tinha entrado com uma ação, já tinha prosperado também. Eu não estou entendendo mais nada. Mas, assim, administrativamente, para trás, antes da lei, da publicação da lei em 1º de dezembro de 2023, para frente de 1º de março de 2024 para frente, é devido o diferencial de alíquota no Simples Nacional. Pronto, todo mundo tem que recolher. Todos têm que recolher. Ô, Fábio, fala. Primeiro, eu ia falar o que o Geraldo falou, que você estava entendendo distorcido, mas já esclareceu. Segundo, doutor Leandro, não sei se você tomou conhecimento, o Estado de Goiás soltou a Lei 22.575, ela é de 22 de março. Ela já disciplina a adequação do Código Tributário do Estado com relação a essa questão de transferência. Depois você dá uma olhadinha. Tem um detalhe aí. Não, mas tem um detalhe aí que passou despercebido. O que ocorre é o seguinte: ela internalizou o Código Tributário, no Código Tributário do Estado, mas só que com a premissa do convênio CMS 178 de 2023. Aí lembra que o parágrafo 5º, ele sofreu um veto pelo presidente da República. Peraí, Leandro. Pessoal, depois que vocês pararem, desliga o microfone, porque está dando eco. Fábio e Geraldo, desliga o microfone. Pronto. Continua. Aí, Fábio, o grande detalhe é o seguinte: a gente não tem nem convênio
E nem no Código Tributário do Estado de Goiás, ele não tem a operacionalização da transferência desse crédito à unidade federada de destino. Ele não falou como isso vai ocorrer, é, se é em XML, se é algo interno em XML, se é uma informação em dados adicionais. A gente não tem esse dado. Então, o que foi internalizado no Código Tributário do Estado de Goiás foi com base só no convênio ICMS 178 de 2023. E o convênio, ele tanto é que tem um convênio 48 de 2024, que ele prorrogou para efetuar a remessa de transferência até 30 de junho de 2024, que foi domingo agora, domingo passado, da mesma forma que as transferências eram feitas antes, ou seja, destacando o ICMS na nota. Ocorre que, a partir de 1º de janeiro de 2024, as empresas elas têm a regra geral, que é não destacar o ICMS na nota, porque a operação foi considerada como não incidência, e, opcionalmente, ela pode equiparar a uma operação tributada. Ocorre que uma situação favorece um cenário, a outra favorece outro. Então, assim, no regulamento do Estado de Goiás não trouxe novidade. Ele seguiu o convênio. Não, entendi. Só falta detalhe. João Bosco. João Bosco, liga o microfone. Ele saiu? João Bosco. Vai, Everaldo. Boa noite, tudo bem? Bem. Bom, boa noite a todos. Ô, Everaldo, é só esse questionamento aí da gente ter um medo da fiscalização do Estado, se vai fiscalizar ou não, se todo mundo aguenta ou não. Assim, essa é a opinião que eu tenho. A gente sabe que o empresário tem suas particularidades, né? Mas a gente tem muito medo aí de receita e de Estado, a gente poderia pagar, melhor dizendo, deixar de ter esse medo e requerer aquilo que é de direito, porque o Estado não tem contingente o suficiente para fiscalizar. Então, assim, ele pode ter mais perda com relação ao pedido do que o próprio efeito de fiscalização. E em relação, ô Leandro, aproveitando aí o engancho da transferência das mercadorias, a gente, assim, está numa situação porque a gente não sabe para onde vai recorrer, porque, assim, eu tenho mercadoria para transferir para o Mato Grosso transferir para cá, e, bem disse, pelas suas palavras, eu também estou sem ação de saber como que eu devo agir. O empresário pergunta e eu falo assim, eu estou sem ação, não sei como agir. Então, eu não sei como é que é a sua opinião formal aí de como é que a gente vai agir, como é que deve agir, para a gente dar uma segurança para o empresário. Sim, com certeza, você está com toda a razão. Eu penso da seguinte forma, e a gente orienta tanto as assessorias contábeis que a gente assessora, como as empresas também. Primeiro, você tem que definir o perfil do seu cliente. Tem um perfil do cliente que ele é conservador, tem um perfil do cliente que é moderado e tem um arrojado. Aí você tem que se encaixar ele em qual dessas 3 situações ele está. Se ele for conservador, aí ele vai para o parágrafo 5º, que aí ele vai equiparar a uma operação tributada, destaca o ICMS na nota e envia o crédito para lá para a unidade federada de destino via nota fiscal. Se ele for aí moderado, né, você vai entender como a regra, que agora não incidência, desde o mês de janeiro de 2024, não destacar o ICMS, óbvio por óbvio, né, porque a operação é não incidência de ICMS. Muito cuidado com as obrigações acessórias, porque eu já vi pessoas falando que o CST é 41 de não incidência, e não se trata aqui de não incidência. Não é uma questão de não incidência, porque se fosse não incidência eu teria que estornar ou anular o crédito, que é aquela não incidência constitucional que a gente conhece, que está previsto lá no artigo 155 da Constituição Federal. Não é o caso, porque vai se manter o crédito na origem, né, no estado de origem, no transferente, e colocar, consignar as informações lá em dados adicionais e falar que, devido à ação direta de constitucionalidade número 49, a remessa em transferência é considerada não incidência, não ocorre o fato gerador do ICMS na remessa em transferência de bens e mercadoria. Lembrando que tanto o perfil moderado como arrojado, pode acontecer que no meio do caminho algum fiscal ou algum auditor do Estado que não está acompanhando o desenrolar da matéria ou segue cegamente só o seu regulamento, e assim como, por exemplo, o Código Tributário do Estado de Goiás,
ele está alinhado só com o convênio ICMS 178/2023, que não tem não tem operacionalização da transferência desse crédito para lá, né, quando eu for trabalhar com a regra, e aí é um risco que seu cliente vai correr, que não tem como fugir disso. Agora, ele sendo notificado e em 30 dias evoluir para auto de infração, ele não vai prosperar, o Estado não vai prosperar, porque ele vai perder ainda administrativamente, né? E se acontecer de ele perder administrativamente, do judiciário ele não passa. Do judiciário o Estado não ganha. Até porque isso aí também, essa situação já foi considerada já inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Um excesso que havia na lei complementar Candim, né? Que é a lei de regência do CMS, a lei complementar 87 de 96. Então, eu acredito que você tem que trabalhar dessa forma. Primeiro, identificar o perfil do seu cliente e colocar a carta na mesa para ele. Olha, aí, lógico, que aí você tem que fazer um planejamento tributário também, né? Dentro desse cenário, você faz um planejamento tributário para saber se compensa você ficar no parágrafo 4º da Lei Complementar 204/2023, artigo 12, ou se compensa você ir para o parágrafo 5º. Aí, quem vai ditar as regras aí conhecer o negócio jurídico, o negócio do seu cliente, se tem benefício lá no estado de destino, lá na filial, na matriz lá de destino, se tem alguma isenção, porque se tiver de cara, você já sabe que não compensa mandar crédito para lá. Então, você já sai do parágrafo 5º. Tá bom. João, fala. Só para finalizar, então, aí, ô Leandro, eu agradeço suas palavras aí. A gente tem essa situação do CST, que você falou aí, cara, não incidência. Inclusive, a gente está adotando essas observações aí no rodapé das notas, né? Porque conforme a incidência, não é incidência, conforme você falou, mas a gente está colocando essa observação na nota. E outros fatos, muito que o pessoal está usando Mato Grosso para cá, é transferência de gado, né? Então, aí, venda de gado aqui para comercialização, isento, não tributado, aí veio aquela ladainha, né? Então, o pessoal do Mato Grosso está usando muito esse fato de transferir já gado para cá. E outro detalhe também é em relação à mercadoria milho, que eles estão transferindo também. Então, da mesma forma que eu estou mandando para lá, eles estão mandando para cá, tanto gado como milho. E aí nós estamos nessa situação aí que a gente está escolhendo como é que diz, o melhor cenário e aguardando o Estado. Lembrando, para finalizar a minha fala, eu agradeço você, Leandro, a todo mundo, é que o Estado é o seguinte: quando algo for beneficiado a ele, ele faz uma lei de um dia para o outro, até de madrugada. Mas quando às vezes quer para prejudicá-lo ou favorecer o contribuinte, aí ele tem essa delonga da vida aí para equilibrar a vida do contribuinte e deixar essa demanda, né, de lado e ter uma vida um pouco mais em paz. Mas parece que os nossos legisladores do nível Brasil, seja federal, estadual, municipal, eles gostam de briga, né, de delonga de briga. Enfim, essa é a minha palavra. Muito obrigado, Leandro. Boa noite a todos. Eu estou aqui na escuta. Na verdade, João Bosco, eu costumo falar o seguinte: o nosso Congresso Nacional hoje ele procrastina demais. Às vezes ele espera muito do Judiciário. Aí o Judiciário não quer matéria do Congresso. Então, o Judiciário ele fez o papel dele, julgou inconstitucional a tributação do ICMS nas remessas de transferência, porque transferência não é operação, transferência é remessa. Operação significa ali ato de mercância, que tem fito lucrativo, né? Que significa transferência de titularidade, ou seja, eu não tenho mais a posse nem a propriedade daquela mercadoria. Só que ocorre que, só para você ter uma ideia, às vezes o convênio sai primeiro do que a lei complementar. Então, assim, não poderia acontecer isso. A lei complementar ela tem que vir primeiro do que o convênio. Porque o convênio ele é um acordo de Estado, é um acordo só. O convênio ele é um acordo, ele é uma instrumentalização da lei. Ele é aquela norma procedimental. Só que, infelizmente, o nosso Congresso Nacional hoje, em matéria tributária, ele deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar mesmo. Para você ter uma ideia, tem hora que eu vejo até mesmo. Eu vejo matérias aí de jornais falando que diferencial de alíquota é imposto, para você ter uma ideia. E diferencial de alíquota ele não é imposto. O imposto é ICMS. Diferencial de alíquota é só um mecanismo de adequação, de fomentação do mercado local, para você partilhar o ICMS, para o ICMS não ficar só no estado de origem. Então, assim, precisa de uma melhora lá no Congresso Nacional a nível tributário,
E também o engajamento da sociedade de uma forma geral. Precisa se engajar. Reforma tributária está aí, tá batendo as portas, já iniciei em 2026. Eu, particularmente, estou vendo um movimento muito acanhado, muito tímido. E quando chegar em janeiro de 2026, você vai trabalhar com dois sistemas tributários, o atual e o antigo. Agora você vê, se o atual, o atual e o novo, né? Então, se o sistema tributário que a gente trabalha hoje é complexo, agora você imagina trabalhar com dois ao mesmo tempo, a partir de janeiro de 2026, né? Então, aí vai uma crítica positiva, o nosso Congresso ele precisa ser mais ágil, procrastina demais, aí o governo procrastina, o Congresso procrastina, e aí fica esse imbróglio e acaba que quem sofre são os contribuintes, né? São as empresas que precisam tomar uma decisão ali no dia a dia, que precisam remeter, transferir seus bens e suas mercadorias e não consegue operacionalizar isso, porque eu não tenho um convênio que trate, que instrumentaliza essa destinação. Bem, pessoal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem mais alguma coisa, ô Leandro? Veraldo, Alguém eu só mais quer colocar eu, sugestão? eu queria colocar uma outra situação aqui, sobre a DIRB, que eu acho muito importante. O primeiro prazo de entrega da DIRB, que é referente ao período de janeiro a maio de 2024, é agora 20 de julho, né? É agora 20 de julho. E a gente tem que tomar cuidado, e até eu olhei a live da Receita Federal, que foi realizada por 2 auditores lá, e, na verdade, eles trouxeram à tona o que a gente comentou lá na nossa reunião passada, na última reunião da terça-feira. Então, quem assistiu a live aqui do sindicato na terça passada saiu na frente, porque os auditores só corroboraram o que a gente já tinha enxergado e já tinha comentado aqui na terça, na reunião passada. Então, o que acontece? Hoje nós temos lá 16 benefícios, né? 16 benefícios que é objeto da Instrução Normativa 2198 de 2024, que é da DIP, né? E na live foi narrado por um dos auditores que a meta é chegar a 200 benefícios. Só para você ter uma ideia. A meta é chegar em 200 benefícios. E eu não sei se você se lembra, presidente Everaldo, a gente tinha falado na última reunião de terça-feira, estou até abrindo a instrução normativa aqui, a gente tinha falado o seguinte, que quando eles utilizam o termo renúncia, renúncia é um elemento aberto, renúncia é muita coisa. Então, a gente já tinha comentado que não ia parar só com esses benefícios que tem hoje, que na maioria ali é relacionado a PIS e COFINS. Então, a meta da Receita é chegar a 200 benefícios. Então, para você ver o tanto que vai gerar um custo de conformidade para as empresas, para os softwares, porque a Receita Federal prometeu que vai liberar o web service, ou seja, o software ele vai poder transmitir, fazer ali a máscara ali com o portal, com a plataforma da Receita Federal, mas é preocupante, porque se a meta é chegar a 200, e a gente já tinha falado isso por quê? Porque quando eles usam o termo renúncia, renúncia pode ser muita coisa, né? Renúncia de receita, ela pode ser muita coisa. O próprio benefício, ela pode encaixar em vários cenários. Por exemplo, dilação de prazo. Dilação de prazo é uma renúncia. Um parcelamento aí com redução moratória, parcelamento de 160 parcelas com redução de multa e de juros. Isso é uma renúncia, né? Manutenção de crédito é um benefício, né? Então, manutenção de crédito é considerado benefício. Então, assim, há um alargamento de várias possibilidades que vai ter que alimentar essa dívida. Se a receita chegar até 200 benefícios, é muita coisa para preencher, muita coisa para calcular. E, pelo que eu já pude observar da plataforma, da DIB, o contribuinte ele vai ter que calcular. Ele vai ter que calcular o que ele pagaria sem benefício, colocar lá a diferença positiva do que ele pagaria com benefício e o que ele pagaria sem benefício.
Então, é preocupante porque aumentar a quantidade de benefício vai trazer um custo de conformidade, uma mão de obra, e aí por mais que o software seja robusto aí, seja implementado com várias ferramentas, você vai ter que analisar benefício por benefício, para você não colocar para você não inserir informações no banco de dados da Receita Federal equivocadamente. E tem mais um detalhe, tem que tomar muito cuidado, a maioria aqui dos benefícios é para a empresa privada, do setor privado. Pode ter aí uma ressalva para cooperativas, mas assim, a maioria aqui é para empresa privada. Só que tem que tomar cuidado porque tem muita casca de banana na dívida. Por exemplo, quando no seu artigo 1º ela fala que, no artigo 2º, desculpa, os obrigatórios, né, os legitimados a entregar. Então, quando ela fala que são pessoas jurídicas de direito privado, em geral, inclusive as equiparadas, e as imunes a isentas, tem que cuidar dessas imunes a isentas. Porque eu vou dar um exemplo. Uma entidade, por exemplo, uma entidade do terceiro setor, por Não exemplo. sei, eu estou ocupado. Espera um pouquinho, Leandro. Tá. Pode continuar. Tá. Então, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, porque aqui tem muita casquinha de banana. Então, por exemplo, Leandro, mas no anexo único não tem benefício para imune, para entidade imune. Então, vamos pegar uma entidade do terceiro setor, vamos pegar uma entidade imune. Vamos pensar aqui uma entidade sindical. Uma entidade sindical ela é imune do imposto de renda e isenta de contribuição social. Mas vamos pensar que essa entidade sindical começa a desenvolver, a explorar a atividade econômica. E eventualmente, ela sofre um ato de suspensão da imunidade, do imposto de renda e da isenção da contribuição social. Ora, essa atividade econômica ela vai começar a ser tributada. Então, vamos pensar que ela vai ser tributada pelo lucro real. Então, tributando pelo lucro real, no PIS e COFINS, ela pode ter algum benefício. Aí eu já vou ter que alimentar a dívida. Então, tem que tomar cuidado. Deu o exemplo da entidade sindical, por quê? Porque o sindicato ela é imune do imposto de renda e é isento de contribuição social. Mas se ele explorar uma atividade econômica, ele perde essa condição. Ele perde a Aí, imunidade. está bem claro na Constituição, desde que essa atividade econômica seja voltado para a categoria, certo? Aí Na verdade, é um resultado. Ele pode ter o resultado, ele pode ter superado. Só que o superado tem que ser todo embutido na atividade da entidade sindical. Não pode ser para outro destino. Tem que ser voltado para a classe. Por exemplo, ele botar uma atividade de supermercado, por exemplo. Se ele botar uma atividade de supermercado, em um procedimento de a ofício... atividade dele... Espera um pouquinho, ó. Ô, Fábio, fala. Leandro, mas aqui no inciso 2, no inciso 1 do artigo 2º aqui, quando ele fala as pessoas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes, aqui o sindicato não já cai na obrigatoriedade, não? Não, aí o que ocorre é o seguinte, ele não incorre porque ele tem que seguir o anexo único. E no anexo único não tem benefício que enquadra. Por hora não tem, mas vai ter, né? Por hora, é por isso que eu estou falando, que a Receita, na live da Receita Federal, os auditores falaram que a meta é chegar a 200 benefícios. Tá, e outra coisa, a Receita falou que a partir de 1º de julho já ia liberar no ECAC. Já liberaram? Você confirmou ou não? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Outra coisa, rapidinho, só para encerrar. Eles ficaram também de disponibilizar o material para os programadores. Também acho que não saiu ainda nada, não, né? Não, no ECAC já está pronto. Agora o material para os programadores, eu acredito que não. Eu também não achei, não. Pode apresentar, está aberto aí. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Peraí. Só um momentinho, Wesley. Eu vou colocar em módulo de... Peraí. Estou conseguindo colocar aqui módulo de apresentação. Peraí. Pode ir, Oliver. Tá dando para ver aí? Passa para o segundo lá, vai. Tá, pode ir, tá Eu mostrando. não estou conseguindo, Wesley, botar em tela cheia. Não, acho que Não, vai precisa não. não, vai da forma como você tá.
Então acho que dá para enxergar. Só Tá que não- apertando F5 aí para Põe dar? no Acho que é próximo F5. lá, no 2 lá. Leandro, põe no 2, velho. Hã? Põe no 2 lá agora. Não tá, não tá, não tá Você Mas tá é o descendo. apertando seu. F5 aí? Não, 5, não. Põe no 2 lá. Não, pois é, que não tá descendo de um jeito nem de outro. Ah, Deixa eu tentar aqui ver o que que eu tô fazendo de errado aqui. Tá travado, né? Tá travado. é o seu computador que está travado, não? Não, acostumado a apresentar aqui. Põe no 2 lá, vê. Não, não desce. Não Ele não desce. Mas desce, é o velho. Tá seu, travado por então, causa cara. disso. É o computador. Fecha e abre novamente, É o seu computador, Leandro. Leandro. Tá. Vamos ver se ele funciona novamente. Abre novamente e apresenta. No meu tá apresentando. Não, o seu desceu. O meu desceu. Normal. Agora vai, vê. Fecha ele novamente, abre e apresenta. Vamos ver se resolve. Peraí. Abre ele e apresenta agora. Na sua máquina, passou por 2 aí? Não, passou não. Então, a sua máquina está errada, então, aí. Peraí. É na sua máquina, é só passar por 2 aí, ó. Sua máquina está travada. Peraí. Saiu, não tá dando certo, não. Peraí, acho que agora vai. Peraí. Apresenta, moço. Tá É, bem. Everaldo, enquanto isso, tem pergunta no chat lá. Se você quiser abrir lá para ver. Quer? Perguntas lá no chat. Tem um bocado aqui. Né? Tá, olhando, vamos responder o pessoal, se não vai dar conseguir, não. Não, pode, pode, Leandro, pode tocar o barco aí. Pode tocar o barco, por exemplo. não, então tira daí, ó. Uhum. Acho que aqui não vai dar Tira, certo. tira a apresentação, Tá. vai lá na setinha, tira para exato. Lá no chat está bem claro. José Aparecido. José Aparecido. Sob a notificação prévia para autorregularização, inconsistência detectada pela Receita Federal do Brasil, e no meu caso não há diferença. A Receita Federal do Brasil, primeiro momento, não aceita impugnar. Entrei em contato na fiscalização do Estado, eles falam que tem que resolver com a Receita Federal do Brasil, porque foram eles que notificaram, e não o Estado. O que fazer? Porque o recurso é somente quando houver autuação. O que você acha disso? Está vendo o chat aqui? O Zé Aparecido, pode falar sobre esse assunto, velho? Zé Aparecido. José Aparecido. Ô, Leandro, já voltou de novo o treco. Tá danado mesmo. Zé Aparecido.
Cadê o Zé Aparecido, hein? Responda esse primeiro aí, ô, Leandro. Alguém pode responder para nós? Vamos passar para o segundo, então. A Maria Aparecida está aí, ó. Então, fala, Maria Aparecida. E, pessoal, é melhor Abre o microfone, Maria Aparecida, está fechado. Fala, Maria. Né, porque eu não assisti a reunião passada, né? Aí, pelo que eu entendi o Leandro falando ali, se eu tenho empresa privada de parcelamento, que utilizei a redução lá da Receita Federal, de multas, juros, ou até mesmo do valor principal, eu vou ter que apresentar a DIRB, mesmo que seja o optante do Simples Nacional? Responde, ô, Leandro. Ô, Leandro. Agora ele saiu. Quem pode Acho que ele responder para saiu nós? tentando abrir lá. Ô, Fábio. Responde para nós, Fábio. Fábio, abre seu microfone que está fechado. Agora Repete a pergunta. repete a pergunta. Fala de novo aí. Eu tenho várias empresas aqui do Simples Nacional que utilizou redução de multas e juros e algumas até do valor principal. Vou ter que apresentar a DIRB, mesmo elas sendo do Simples Nacional? Retroagindo a janeiro. Do Simples Nacional está dispensado, salvo aquelas empresas do Simples Nacional que estão no anexo 4, que tem a desoneração da folha. As demais estão dispensadas por hora. Respondido, graças a Deus, né? Não, peraí um pouquinho, eu tenho o anexo 4. É Aparecida, graças a Deus, né? Graças a Deus, mas e a do anexo 4? Adex 4, não. O anexo 4, por exemplo, construtora, se ela optou pela desoneração da folha, ela vai ter que entregar, Transportadora. que foi uma falha da palestra da Receita Federal. Eles não observaram isso aí, falaram que a empresa do Simples estava dispensada, não fizeram essa observação na live deles. Eu tenho escritório de advocacia que está no anexo 4. Se ela tiver no anexo 4 e tiver com desoneração da folha, aí está obrigada a entregar a dívida. Exato. Eu recolho os 20% dela, você não tem. Não tem a desoneração. Ela é normal. Aí não. Se ela não tem desoneração, não está obrigada. Ah, tá. Beleza, então. Ainda bem, né? Puxa, graças a Deus. Gesmar, fala. Eu fui achando que não tinha esses benefícios de. Ai, credo. Ô, Aparecido, se você tivesse ligado para mim, ia ter resolvido, viu? Isso aí eu sabia, viu? Eu lembrei disso aqui agora, né? Eu estava quente que eu não precisava. Gesmar, fala, Gesmar. Coronel, Gesmar, Coronel, minha dúvida é só para me tirar um peso de consciência. Chegou um CNPJ. Espera um pouquinho. Ô, Fábio, na hora que você tem que ligar, você não liga, cara. Oi? Liga aí, Fábio. Esse microfone. Pronto, tá bom. Fala, Gesmar. Chegou um CNPJ no escritório para me baixar eles. 3 CNPJ com aquele relator lá da Receita Federal, com aquele punhado de declarações para ser feita. Eu fazendo a DCTF, eu posso baixar isso sem problema nenhum? Sei lá, pô. Vamos ver. E essas empresas movimentaram? Não, nada. 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 Elas estavam apresentando as guias negativas? Não, eu vou apresentar, fazer DCTF dos 5 últimos anos. O CPF fica apto. E eu posso baixar, que não tem problema mais nas outras? Vai, o Geraldo vai responder para você. Só um minutinho. Ei, caramba. Espera aí, Geraldo. Ô, Leandro, tira isso daí, Leandro. Aí. Geraldo, fala. Eu tô enrolado. Que meleca. Aconteceu a mesma coisa. Não, pode Geraldo, falar. nós estamos te ouvindo. Você quer falar alguma coisa? Nós estamos escutando. Acho que não está ouvindo, não, Geraldo. Pode passar para Aparecida. Não, é porque eu tô apanhando meu celular toda hora, cara.
Tá. A pergunta do menino aí, tá dando um eco, né? Tá. Não, mas tá falhando, mas tá escutando. Vai. Fala para ele verificar se essa empresa está cancelada na junta comercial. Eu tinha uma situação dessa, a empresa estava cancelada na junta comercial, eu não fiz declaração nenhuma, requeri a baixa, beleza, foi tranquilo. Gesmar, Mas ela está com débito, tá inapta na junta, na Receita Federal, pedindo para fazer as declarações não, desse Gesmar, TF. você falou que ela não teve movimento nenhum, só falou que está em débito? Ela não teve movimentação, está em débito das declarações, desse Está em TF. débito da declaração, aquela que apresentou todo janeiro. Exatamente. Não, Gesmar. Responde, ô Aparecida. Só um minutinho. Pode falar. Eu estou te perguntando para você verificar se ela está cancelada na junta comercial. Se ela tiver cancelada na junta comercial, você pega a certidão simplificada e requer a baixa conforme a certidão simplificada que eu fiz. Tá? Não Entendeu, precisa Gesmar? nenhuma declaração. Aí eu não preciso fazer nenhuma declaração? Se ela tiver cancelada na junta comercial, você requer a baixa sem fazer nada. Tá, eu já. O dia inteiro teu lá. O meu medo é depois cobrar isso dos sócios. Pois é, mas Rapaz, pega a certidão de ter se teu você lá, fizer desde que baixou. Se fizer a declaração, vai ficar pior, cara. Não, eu faço a DCTF, pago as DCTF. Vamos ver R$100. se ela está cancelada na junta comercial, que aí você dá baixa naquela data que ela foi cancelada lá. Ah, tá. Na verdade, eu já ouvi também que essa cancelamento da junta aí não é correto a gente fazer baixa sem reativar ela na junta e baixar na junta, que pode dar problema isso. Não dá problema coisa nenhuma, rapaz. Se ela está cancelada, é Ela porque está cancelada, ela não foi baixada. Eu faria a baixa conforme que a certidão simplificada. Eu faria essa forma. Fala, Aparecida. Eu tive uma situação aqui essa semana igual essa aí, só que ela não estava cancelada na junta. Eu fiz a DCTF de cada ano e pago R$100 por ano, era 200, aí se pagar com 30 dias, paga só 100. Aí você faz o distrato e dá baixa, lá na junta não paga nada para fazer o distrato. Aí só pagou os últimos 5 meses lá das DCTF. 2019 eu pedi no SF. Aí no momento que eu fiz a DCTF, eliminou todos os 10. A todas as outras declarações que estava pedindo. Fiz essa. Entendeu, Léo? Entendeu, Gesmar? Sim, eu já fiz isso, só que o meu medo e minha dúvida é se não vai cobrar essas outras declarações depois. Se realmente ela não estiver cancelada na junta, é o procedimento que a menina falou mesmo. Agora, se ele tiver cancelado na junta e na Receita Federal está cobrando, aí vale você emitir lá a certidão da junta. Se ela tiver mais de 5 anos que ela está cancelada na junta, obviamente na Receita Federal não tinha que estar cobrando essas declarações. Aí você vai ter que equiparar as datas lá, se ela tiver baixada na junta, quais as declarações que a Receita Federal está querendo. Qual que está em aberto lá, e você vai fazer o quê? Só a DCTF, aquela que faz em março. Ok. Tá baixo. Posso falar? O Everaldo está no telefone? Pode falar aí. O pessoal que está participando do grupo de estudos, o presidente da Junta Comercial, Euclides Barbo, ele pediu que o Conselho Regional de Contabilidade adiantasse aquele processo do contrato social
eletrônico da junta comercial. Muitos contadores reclamaram para a gente que aquele contrato ele é muito falho, né? Hoje nós tivemos a primeira reunião dessa comissão, da qual eu, Otávio, Francisco Canindé Lopes, nós dois somos vogais na junta comercial. Tenho outras pessoas que estão participando lá também, o Henrique também, que é o presidente em exercício, para nós elaborarmos um contrato padrão para a junta comercial adotar. A Vox, que é a empresa de tecnologia da Juseg, ela atende 11 juntas comerciais no Brasil. Então, hoje a gente teve uma reunião hoje e ficou decidido o seguinte: eles passaram o contrato para a gente no Word, que é aquele contrato padrão da junta comercial, e é que essa comissão vai fazer uma análise, né, e colocar algumas cláusulas nesses contratos para que ele fique mais na realidade do que é hoje que nós estamos vivendo. Otávio, Então, espera um eu pouquinho. peço subsídio. Hã? Espera um pouquinho. Sim. Geraldo, desliga aí. Tá, bom, continua. Aí, o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo subsídios aí dos profissionais da contabilidade, que pode até mandar para mim ou para o site aí ou para mim ou para o Fábio, né? Melhor para o Fábio, e o Fábio repassar para mim, para que a gente possa formatar um contrato padrão na junta comercial. O que a gente percebeu aí com nossos profissionais da contabilidade, o que eles estão fazendo? Um processo padrão, do contrato padrão da junta, aquele que acontece, em termos de 30 segundos, se você formalizar o seu pedido de uma empresa, o registro de uma empresa, em 30 segundos ele é formalizado. O que está acontecendo com os contadores hoje? Eles entram, vai no processo da junta comercial, a hora que chega naquele momento de adicionar o contrato, ele coloca contrato próprio, vai lá, imprime o contrato no PDF, põe na sua máquina, depois ele vai e adiciona. Então, isso daí, gente, não é o processo digital do contrato padrão da junta comercial, porque ele está fazendo uma etapa de imprimir ele em PDF e depois vai incluir ele dentro do processo. Não é assim que é para ser feito. Quando ele optar por contrato padrão, fica contrato padrão. Só que muita gente não gosta daquele contrato padrão da junta comercial, que ele falta alguns dados. Isso hoje foi analisado porque eu tive uma cliente minha que ela foi processada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás porque o nome dela tinha um anônimo. E eles foram lá na junta comercial e conseguiram identificar esse nome dessa pessoa que tinha essa empresa. Mas a pessoa que estava sendo processada no Tribunal de Justiça não era a minha cliente. Por quê? No contrato, lá na junta comercial, não tinha o nome do pai e da mãe. E aí foi aonde eu entrei com esse pedido que fosse colocado o nome do pai e da mãe. Mas aí o pessoal da junta, né, não foi eles assim, momentaneamente, conversando numa conversa informal, eles disseram para mim que, de acordo com a Instrução Normativa DREI número 81, não há essa necessidade de colocar o nome da mãe e do pai. E eu argumentei isso daí. Eu falei, não, Otávio, aí você está certo. Foi tudo bem. Aí no Tribunal de Justiça, para que vocês possam ter conhecimento, não tinha o nome da mãe, não tinha o nome do pai, não tinha o CPF da pessoa, não tinha nada, só pelo nome. Como pode a justiça hoje, nos termos que nós estamos vivendo hoje, ter uma situação dessa? Então, no contrato, a gente está... Assim, isso é uma pequena orientação que eu estou dando para vocês, né, no caso de pegar aquele contrato padrão da junta comercial e alguém que se interessar, nos ajudar isso daí, pegar
contrato padrão da junta, põe ele no Word e vai lá, cláusula 1, é isso, assim, 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 assado. Não, eu acho importante colocar isso daqui. Coloca lá. Cláusula 2, as atividades são essas, assim, assim, assado. Parte da administração, parte de falecimento de sócio, como é que vai ser o procedimento? Então, se assim vocês puderem nos ajudar, manda para o Fábio e depois o Fábio me repassa isso daí, que nós temos até o dia 17, dia 19 de 7 agora, para a gente formatar um contrato padrão que vai ficar na junta comercial adequado à nossa realidade, que é o nós contadores, né? Então eu peço aí encarecidamente aqueles que quiserem colaborar com a gente aí, que pudesse fazer isso aí, enviar para o Fábio, que o Fábio também é um dos coordenadores da comissão técnica do Conselho Regional de Contabilidade, e ele tem contribuído muito com isso daí, que pudesse nos repassar essas informações para a gente aí. Eu fico muito grato às pessoas que vai nos ajudar a formatar esse contrato padrão. E esse contrato padrão, pessoal, ele vai ser adotado nas 11 juntas comerciais do nosso país, da qual a Vox, que é a empresa de tecnologia que está trabalhando com a junta comercial dessas 11 juntas comerciais do Brasil. Muito obrigado. João Bosco. Tá aproveitando aí sobre essa formatação aí do contrato social, se a gente pegar um contrato social fora o padrão da junta comercial, tem muitas cláusulas que ela tem que ser colocada nesse contrato padrão. Sócio minoritário, quando tem justa causa ou não tem justa causa, a saída do sócio espontâneo, quando você tem a cessão de cotas, como que ocorre a cessão de cotas, se pode ser através de contrato ou não, a distribuição de lucro antecipada. Então, assim, são várias cláusulas que a gente pode estar incluindo nesse contrato. Como o nosso colega aí abriu a abertura para a gente em relação a um modelo padrão de contrato, não quer dizer que o meu é mais lindo, mais maravilhoso que ninguém, tá? Mas eu tenho um contrato que eu posso estar mandando aí, não sei como é que vai ser o formato do envio, né? Marcando umas cláusulas mais importantes para a gente agregar nesse contrato padrão. Eu não adoto contrato padrão da junta comercial que ele não me atende, principalmente que ele não coloca alguns dados necessários. Nome de pai, de mãe, uma qualificação mais completa em relação a documento. Então, eu não gosto de utilizar ele. Eu não sei se nossos colegas aí utilizam o contrato padrão para ganhar maior agilidade em relação à abertura de processo, mas eu não gosto. Eu gosto do meu contrato, do meu formato, porque o cliente ele discute entre as partes o que ele quer dentro do contrato social. Quem faz o contrato social é o cliente. Mas, João, aí você manda para o Fábio, que ele vai mandar para o Otávio, tá? João, muito obrigado pela sua colaboração. Eu espero que você venha contribuir com a gente aí. Tá certo? Na hora. Pode mandar e pode mandar o contrato e justificando por que você quer aquela situação. Muito obrigado pela sua colaboração. Já vou ver como é que é o processo aqui e já vou enviar. Ô, João. Muito obrigado. Esqueça de colocar XXX no nome, não, viu? Não, pode ficar tranquilo que o contrato padrão que a gente utiliza já tem um XX em tudo lá já. Tá até o nome do Everaldo que eu cortei XXX. No nome, a identificação do sócio lá. Tá. Alguém mais quer falar? Fala, João. João quer... Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Veraldo? Fala. Só queria informar compartilhando a tela, mas eu estou tentando aqui, infelizmente, acho que não vai ser possível via PowerPoint. Mas em relação à DIRP, só para tomar um cuidado, que tem uma casquinha de banana também, em relação aos prazos. Então, vou trazer um benefício aqui, por exemplo, que está no anexo 1 da Instrução Normativa 2198 de 2024. Então, por exemplo, o PES. O PES é o Programa de Retomada do Setor de Eventos, e ele possibilita a redução a zero de 4 tributos federais: imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Aqui vai ter que tomar cuidado, por exemplo, uma empresa que estiver sujeita a esse benefício e, consecutivamente, vai estar legitimada a entregar.
O PIS e o COFINS ele vai ser entregue de forma de mês a mês, né? Todo mês, porque o PIS e o COFINS, a apuração é mensal. Só que na Instrução Normativa 2198, ela fala o seguinte, que os benefícios referentes ao imposto de renda e à contribuição social deverão obedecer à sua periodicidade. Então, veja bem, lucro presumido, periodicidade trimestral. Lucro real trimestral, periodicidade trimestral. Então, o que ocorre? Uma empresa que participa do PES, o PIS e COFINS ela vai ter que informar todo mês, porém, a alíquota zero do imposto de renda da contribuição social, ele vai informar no mês de encerramento daquele trimestre. Então, por exemplo, junho, segundo trimestre aí, abril, maio e junho, né? Então, vai ter que entregar, quando for entregar a DIV, vai ter que entregar no mês de junho, né? Vai ter que entregar com o mês de junho até 20 de julho. E quando for balanço de suspensão, é todo mês. No caso aí, é lucro real anual, né? Quando utiliza balanço de suspensão e redução, é o lucro real anual. Aí isso vai ter que informar tudo só lá na declaração do mês de dezembro. Então, dezembro vai entregar até 20 de fevereiro. Mas eu não preciso fechar um balancete todo mês? Não, sim, na modalidade do lucro real anual, alternativamente, uma opção, você pode levantar o balanço e Recolher o imposto. de suspensão ou redução para comparar com as estimativas para ver o que é melhor. Tá. Né? Se é estimativa ou se é redução ou suspensão. Mas só que a instrução normativa ela já trouxe objetivamente que, no caso da periodicidade anual, no formato do lucro real anual, só vai ser informados benefícios referentes ao imposto de renda e contribuição social só no mês de dezembro. Então, a empresa que é optante pelo lucro real anual, diferentemente do lucro presumido e do lucro real trimestral, vai ter que informar só lá em dezembro os benefícios referentes ao imposto de renda e contribuição social. Agora, o PIS e o COFINS, não. O PIS e o COFINS segue todo mês. Alguém mais quer fazer pergunta? Fala, Aparecida. Seguinte, é só para me tirar uma dúvida aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse não funciona, não. Nacional. Ô, Leandro, tira isso daí, Leandro. Você não está funcionando? Já, tá. Leandro, Oi? tá funcionando já? Não, tá não. Tô conseguindo. Então tira daí, ó. Isso. Fala, Aparecida. As empresas do Simples Nacional, quando elas vendem para não contribuinte, é devido de FAO? Fala, não entendi, não, Aparecida. Não entendi também, não. Uma empresa do Simples Nacional, ela vai vender para contribuinte, para não contribuinte, para CPF. Deve ser para outro estado. Essa é a saída. Ela tem que pagar o de FAO? Não, aí o fato gerador está na saída, né? Então, já foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Operações interestaduais destinadas a não contribuinte, onde o remetente da mercadoria é um optante pelo Simples Nacional, não é devido esse diferencial de alíquota, nessa modalidade. Leandro, Sim. Eu queria te dizer para você o seguinte, o estado do Tocantins e o estado do Mato Grosso não aceitam entrar a mercadoria deles para CPF se não tiver a guia GNRE grampeadinha lá na nota fiscal. Senão a mercadoria, o caminhão fica retido, entendeu? Aí tem algumas transportadoras que a hora que você vai levar a mercadoria para ele, fala que é para CPF, ele fala, cadê o de falso? Se não for, meu caminhão vai ficar parado, aí você paga meus custos. Então, eu mexo também com transportadora, eu oriento meus clientes a esse respeito. Então, o estado do Tocantins, o estado do Mato Grosso, do Sul, vou acrescentar o Mato Grosso do Sul, não aceitam entrar mercadoria no seu estado via CPF sem a GNRE. Eu quero compartilhar com a Cida aí, Cida, eu também estou aqui no meu apartamento, viu? Nós moramos na mesma torre, né, Cida? Você está lá em cima, eu estou aqui embaixo, eu estou no 13º, eu não sei onde é que você está. Eu estou no escritório ainda, Cida. Ainda estou no escritório ainda. Eu estou aqui em casa, no apartamento. Vai, Leandro, responde para nós aí.
Pois é, vice-presidente, infelizmente ocorrem esses excessos, né? Eu já tive um depoimento também de cliente que aconteceu isso lá no Mato Grosso e aconteceu também em Minas, né? A gente teve informação que em Minas está acontecendo isso, só que isso é um excesso por parte é uma exigência ilegal, é um excesso por parte do Estado. Agora, naquele momento de ter que transitar com a mercadoria, naquela situação, acaba que se gera a guia que se faz o recolhimento. Mas a exigência é ilegal. Já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nessas operações destinadas a não contribuinte, quando o remitente é optante pelo Simples Nacional. Aí vai depender do proprietário da empresa nesse momento, se ele vai ter tempo para discutir essa situação. Mas é ilegal a exigência e não poderia cobrar no posto fiscal. Deveria passar a mercadoria tranquilamente. A única coisa que se exige é que a mercadoria ela esteja sendo, o trânsito dessa mercadoria pela transportadora esteja sendo acobertado com a nota fiscal. É a única coisa que precisa para o transporte adentrar naquele território, daquela unidade federada. E o Estado do Mato Grosso, concluindo, peraí, senhor Everaldo, concluindo. O Estado do Mato Grosso, teve um cliente meu que foi fazer uma obra numa agropecuária lá no Mato Grosso. Aí eu estava levando o material, certo? Aí chegou no material, eles pesquisaram até o preço do material. Os fiscais do Estado do Mato Grosso pesquisaram os preços através do código do NCM, se aqueles valores estavam abaixo do valor de mercado. Consideraram até isso, viu, gente? Viu, Cida? Só para você ver como é que está sendo a fiscalização no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora, o Tocantins não olha muito, não. Você já manda a GNRE junto com a guia, com a nota fiscal, eles nem fazem cálculo, já passa direto. Mas a gente faz os cálculos tudo corretamente, porque pode ser que tenha um fiscal mais criterioso, vai analisar os cálculos, né, e ver que estiver errado, aí retém e tem que pagar a diferença. Normalmente, as transportadoras não estão realizando transporte via CPF sem a guia da GNRE do cálculo do diferencial de alíquota para CPF, tá? E tem um detalhe, viu, vice-presidente Otávio? Tem um detalhe do seguinte: esse tipo de diferencial de alíquota na operação interestadual para não contribuinte ainda tem um atenuante ainda. O cálculo ele é formatado com base simples, base única. Então, para me fazer eu onero a empresa, porque para fazer esse cálculo eu tenho que embutir a alíquota interna do estado de destino, tanto para calcular o ICMS próprio de origem, como lá no destino. Então, por exemplo, se eu estiver mandando lá para Minas, suponhamos que a alíquota interna de Minas seja 18. Eu tenho que embutir 18 no valor total dos produtos aqui em Goiás, para depois aplicar 12%, e tem que aplicar 18 lá. Tem que registrar a base lá com 18. Então, ainda tem essa situação, ainda onera a empresa. Não sei, né, Leandro? Muita gente não sabe fazer esse cálculo, né? Nem fiscal, às vezes, não sabe fazer. É por isso que eu falo, e aí, por isso que eu falo, esse tipo de situação com a reforma tributária não vai ter como colocar mais na conta do programa, na conta do software. Ou eu vou saber trabalhar com reforma tributária, ou o profissional não vai se manter no mercado, não vai se manter a partir de 2026. Principalmente quem trabalha só com Simples Nacional. Porque na reforma tributária, e aí, vice-presidente, o senhor estava presente lá no CONA, e lá é não cumulatividade. Lá não tem mais essa questão de faturamento, igual o Simples Nacional e o presumido. Então, quem não trabalha com ICMS próprio hoje, quem não trabalha com PIS e COFINS não cumulativo no lucro real, vai ter muitas dores para entender a reforma tributária e já em janeiro de 2026. Exato. Eu quero também, só um pouquinho, senhor Everaldo, queria agradecer ao Leandro, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, que ele foi um dos palestrantes no segundo CONA Fiscal, que tratou da reforma tributária e alguns tributos lá. Nós tivemos presença na parte da manhã, ele fez uma palestra à tarde lá, muito brilhante sua palestra, eu ouvi sua palestra depois, posteriormente. Muito obrigado aí pela sua colaboração perante o Conselho Regional de Contabilidade, certo? Espero que você tenha essa possibilidade de nos atender aí quando for preciso. Viu, Everaldo? Ele participou lá com o Felipe Guerra. O Felipe Guerra, seu Everaldo, ele é presidente do Conselho Regional
do Estado do Ceará. Ele foi designado pelo Conselho Federal de Contabilidade para tratar, junto ao Congresso Nacional, sobre a reforma tributária. É um cara que é fenomenal, o bicho é crânio mesmo, entende pra capeta. Eu, o Leandro, também entende muita coisa, deu uma palestra muito legal para nós lá. Quem não foi, perdeu, viu? Ok? Muito obrigado, viu, Leandro, pela sua participação lá, viu? Sempre à Carlos Pereira. disposição, Otávio. E, Otávio, você foi sorteado lá e perdeu o presente. Pois é, mas eu tive que sair, né? Infelizmente. Compromissos, né, Leandro? Alguém Compromissos. ficou com esse presente, eu não sei quem foi que ficou. Pois é, compromissos não tem jeito, o conselho não deixa, né? Eu não sei quem ficou com o presente, viu? Tem que averiguar isso depois. Tá bom, obrigado, até mais. Boa noite, pessoal. Realmente o Otávio teve que sair mesmo, né? Mas é o seguinte, pessoal, é o seguinte, sobre falar sobre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Algumas notas, eles pedem para colocar o IVA e outras não. Tem fiscal que passa, tem fiscal que não passa. Qual que seria o mecanismo mais correto para a gente calcular na GNRE, no caso, quando tem que fazer para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Vai precisar de colocar IVA ou não? Deixa eu te contar uma experiência que eu tenho. Eu trabalho com uma empresa que vende rolamentos. E aí, o que acontece? Aí, quando a gente vai emitir a nota fiscal, a gente tem que emitir a GNRE para lá. Isso. Porque sempre é agropecuária e tudo, né, e tal. Aí, o que acontece? A gente entra em contato com o contador, faz uma pré-venda, quer dizer, faz um pedido. Por exemplo, R$10.000. Pronto. Aí não passa o valor para o contador de lá, certo? O cara lá, o contador, refaz o cálculo, eles mesmos recolhem a guia, porque eu estou enviando para eles lá no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles fazem o cálculo, recolhem a guia, assim, a partir do momento que é emitida a nota, a gente passa a nota para eles, que eles têm que colocar o número da nota fiscal na GNRE, aí a gente passa a nota fiscal para ele, tá tudo certinho a venda, tá. Eles fazem o recolhimento, manda a guia para nós e nós grampeamos a guia e manda para ele. Porque a empresa aqui em Goiás, ela não assume o risco de pagamento desse imposto. Entendeu? Então, Exato. isso é para o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porque é mesmo. complicado esses dois estados, viu? Então, quer dizer, a gente está colocando o IVA, então vai lá, pega o IVA, coloca, faz a venda, alguns passam e outros não. Tá? Não, vou te falar um negócio. Peraí, só um pouquinho, Leandro. O estado do Mato Grosso, o cálculo do MVA, eles utilizam o KNAI do CNPJ, não é por produto. Você está entendendo? Aí você fica vendido na história. Aí você fica vendido. Eles utilizam o KNAI do CNPJ daquela empresa para fazer o cálculo. Aí, quando você vai fazer o cálculo, você tem que olhar o KNAI da empresa que você está vendendo. E aí, para a gente não ficar perdendo tempo, certo? Em calcular e pesquisar a legislação do estado do Mato Grosso, a gente faz esse procedimento. Liga para o contador da empresa, conversa com ele faz o cálculo e a gente faz a guia aqui, o cara paga lá e ele manda para a gente a guia em PDF e a gente envia a nota fiscal grampeada junto no documento. Boa. Assim que a gente tem feito, viu, Carlos? Não, beleza, boa dica, essa é ótima mesmo, porque aí já fica correto, tá lá, a legislação lá, Exato, interno, correto. ótimo, não. Boa dica, Otávio, valeu, hein? Obrigado. Agora, Carlos, só uma dica, porque a gente estava começando de diferencial de alíquotas, né? Exato, é diferencial. Então, veja bem, diferencial de alíquotas não tem MVA, é para submissão tributária. Leandro, o estado do Mato Grosso, ele calcula o ST de substituição tributária de alguns produtos pelo KNAI do CNPJ. Com o MVA. Agora o diferencial de alíquota é outro, a diferença daqui com de lá. Tá certo. É outra Eu coisa. tô falando para a gente não misturar os assuntos, que a gente tá falando de diferencial de alíquota. Então, assim, diferencial de alíquota, ele não tem MVA, MVA é para submissão tributária. Agora, você tem que tomar cuidado, Carlos, porque tem hora que a base de cálculo da submissão tributária, ela é formatada pelo MVA, mas tem produtos que é pauta fiscal.
Então, por exemplo, cimento aqui em Goiás é pauta. É Cimento pauta, é é. MVA. Então, você tem que tomar. E a pauta, ela substitui o MVA. Então, você tem que tomar cuidado de verificar, averiguar a legislação do estado de destino para saber se aquele produto que você está remetendo ele é por MVA ou por Ou pauta, pauta. ou Tá? pauta, né? Agora, diferencial de alíquotas, esquece MVA. Diferencial de alíquotas não tem MVA. Isso, né? É, E tinha, Fábio, Ivel, tem outra pergunta sobre a DIRB. A hora que você puder me encaixar aí, você me fala. Oi. Não, é só Fábio, para observar que tem um projeto de lei já para mudar a lei complementar aí para meter o sarrafo nas empresas do Simples Nacional aí para cobrar. tá bom. Todo- É projeto, é Eu tenho projeto. uma outra pergunta sobre a DIRB. Fábio, é isso aí, Fábio? Então, tira a mãozinha daí. Carlos, Sobre a DIRB é o seguinte, o livro, né? Eu tenho uma editora, o livro ele é imune de PIS e COFINS. É isso mesmo? Isso aí, no caso, vai ter que apresentar a DIRB, né? E vai ter que falar sobre a venda do livro, né? E aí, no caso, esse vai ser mensal, né? Essa DIRB. Não, primeiro, essa imunidade ela é constitucional, ela não é benefício. Exato. Tá? Essa imunidade ela é constitucional. Livros, papel destinado à impressão do livro, né? Fonoaudiogramas, então essa é uma imunidade constitucional. Não vai ser nesse aspecto que você vai apresentar a DIRB, não, tá? Essa Então, é uma não vai imunidade precisar. constitucional. Então, não vai precisar Não, fazer a DIRB dela, então. ela é para benefício fiscal, incentivo fiscal, renúncia, né? E aí, muito cuidado com renúncia, porque renúncia é elemento aberto, então renúncia, como eu falei anteriormente, pode ser um parcelamento, pode ser uma dilação de prazo, pode ser uma manutenção do crédito, que por enquanto, como nós só temos 16 benefícios, e na live da Receita Federal auditou, a meta é chegar a 200, assim, totalmente fora de contexto, totalmente razoável. Nossa posição aqui, no mínimo, essa obrigação acessória teria que ser solicitada, teria que ser cobrada a partir da vigência da lei, que era julho, e não fazer uma cobrança retroativa, trazendo um custo de conformidade aí para todo mundo, para empresário, para assessoria, porque vai ter que ter braço para entregar isso, vai trabalhar com os programadores, porque vai ter que atender leal, então, assim, totalmente fora totalmente razoável, totalmente fora de contexto. Mas é o que temos no governo atual, né? É que o governo atual está se apresentando. E aí, Carlos, o que acontece? É mensal, mas com esses cuidados que eu falei anteriormente. Ela é todo dia 20 do segundo mês subsequente ao período de apuração. Só que toma cuidado que, por exemplo, o PS ele tem benefício de imposto de renda e contribuição social líquida zero. A instrução normativa estabeleceu que tem que ser entregue no mês que fim desse período. Então, por exemplo, esse segundo trimestre agora, abril, maio e junho. Então, uma empresa que participa do PES, você teria que entregar em junho agora. Você teria que entregar na declaração de junho. De julho agora. De junho, ó. De junho. Junho, mês 6, mês 6, é junho. É porque junho é o último mês do segundo trimestre. Então é o seguinte, se a gente então fizer imunidade não é benefício. Não tem a distribuição de lucros da FDRI? Tem, exato. Isso. A única diferença é que lá é até. E na DIB não tem até. Na DIB, a instrução normativa fala no mês. Então, aí você tem que ser cirúrgico na entrega. Tá? E um detalhe também muito importante alguns profissionais estão pensando que a obrigação acessória ela é estrita da parte fiscal, e não é. Tá? Porque, por exemplo, para você chegar para informar o valor usufruído da desoneração da folha de pagamento, você vai precisar da participação do departamento pessoal. Por quê? Porque eu vou ter que informar o valor da alíquota sobre a receita bruta, e vou ter que saber esse valor, e vou ter que saber o valor de quanto representaria 20% sobre a folha de pagamento. A diferença de um pelo outro é o que eu teria que informar, é o que eu tenho que informar lá na DIRB. Então, acaba que vai ter que ter uma ajuda mútua ali, né? Então, dois, o DP ele vai ter que entrar com a informação da folha para você poder chegar no valor que o governo deixou de arrecadar, né? Que seria 20% da folha subtraído
do percentual em cima da receita bruta. A diferença positiva de um pelo outro é o valor que você tem que formar lá na dívida. Certo. Não, isso no caso da desoneração dos anexos 4, né? Isso, para a empresa do Simples Nacional, sim. Tem que ser as atividades são Não, tributadas. não, tá certo. né? Só tem uma aqui, é isso. Não, tá ok. Entendi. Otávio. Valeu, Leandro. Obrigado, hein? Leandro, o que você fala da inconstitucionalidade do DIFAL aqui de compras interestaduais das empresas do Simples Nacional de 2017 até março de 2024, né? Que a lei passou a ser validade. Já Otávio, falou, né? Eu cheguei atrasado. Depois eu entro em contato com você, Leandro. Eu converso com você no particular, tá ok? Obrigado. tá bom. Oi, Leandro, eu só me falo uma coisa. A multa por entrega do SCD atrasado, a pessoa. Quanto que é? Você De sabe? presente. Teria que entrar na instrução normativa. Não sei de cabeça agora. De cabeça, não sei. Eu teria que entrar na instrução Alguém sabe normativa. aí? Hum. Eu tenho que precisar, então. Peguei nenhum atrasado. Alguém sabe? Sim, não, Se né? faturou até 4.800.000, é tranquilo a multa. Agora, se ultrapassou os 4.800.000, aí é problema. Não lembro direito, não, mas é arrastado a multa. Mas a multa por falta de entrega da SCD. Até 4.800.000 é tranquila lá a multa. O problema é se ultrapassar os 4.800.000. Isso considera multa? Não. Se eu não me engano, é 2% do faturamento da empresa, Leandro. É 2% É sobre 2% do faturamento da empresa. não, sobre imposto a pagar. Não, do faturamento da empresa. Faturamento. Por isso que está Eu paguei uma multa há 15 anos atrás, Não, era diferente 15 anos atrás. foi 2% sobre o imposto. Não mudou mesmo. Sobre o imposto. Eu já localizei aqui 0,02% por dia de atraso, calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica, limitada a 1%. Limitado a 1% de quê? Limitada a 1% desta. Limitado a 1% de quê? A receita bruta da pessoa jurídica. A 1% da receita bruta. Isso. E o faturamento? Sobre o faturamento? Não, é 0,02% ao dia de mês, atraso. vai crescendo até 1% total do faturamento. 0,02% por dia de atraso, limitado a 1% da receita bruta da pessoa jurídica. 0,02%. Não, é 0,02% sobre o imposto limitado a 1% da receita bruta. Não, o faturamento, Everaldo. Calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica, faturamento. Tem que olhar sobre o faturamento aí, que até 4.800.000, tratamento é 1, depois 4.800.000. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer? Alguém mais quer perguntar? Não. Falta 14 minutos. Então, pessoal, liga o microfone e até terça-feira, se Deus quiser. Até, Boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, coronel. Peraí, chefe.